Irmãos queridos, continuamos a exposição do livro de Provérbios, capítulo 1, hoje os versos de 20 até 33. Provérbios, capítulo 1, os versos de 20 até 33. Amada congregação do Senhor Jesus, se pudesse colocar de pé, nós faremos essa leitura de forma alternada. Provérbios, capítulo 1, de 20 a 33, de forma alternada, aqueles que puderem de pé, diz assim a Escritura. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Os nécios são mortos por esse desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Amém. Podemos assentar? Oremos. Senhor nosso Deus, que dia lindo, Pai. O sol brilha na força do seu poder. É o primeiro dia da semana, primícias para o nosso Deus. Nós estamos te oferecendo o melhor que temos e queremos, ó Deus, o melhor do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, esse é um milagre domingo após domingo. O pregador é um incompetente, o teu povo é de coração duro e só entenderemos a tua palavra pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Ah, Deus, vem nesse lugar e nos toca de forma que não sejamos mais os mesmos a partir de hoje, porque essa palavra não tornará para ti vazia, que ela encontre morada, que ela faça transformação, que ela produza salvação, libertação, reconciliação. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós te buscamos para a tua glória mesmo. Amém. Meu irmão, quantas vezes você deixou de fazer algo, de atender a alguma coisa e depois se arrependeu? O tempo passou e você disse assim, puxa vida, eu devia ter feito. Quantas vezes você começou algo e não perseverou, que ficou pelo meio do caminho, e fica aquele gostinho ruim na boca, né? Porque chega o tempo que você vai precisar daquilo que deveria ter feito e não fez, e você sabe que estaria melhor se tivesse prosseguido. Muito bem, convite é um substantivo masculino que significa solicitação de presença ou participação de alguém em algo. É uma convocação. E se formos à perícope anterior, no verso de número 17, a sabedoria, que é Cristo Jesus, solicita a participação, ele convoca nesse texto. No verso 17, nós saberemos que o temor do Senhor é o início da conversa. E os loucos são os que desprezam essa sabedoria e o seu convite. Os loucos desprezam quando Deus diz assim, chega para cá, venha me conhecer, venha estabelecer intimidade comigo, venha saber quem eu sou
e o que eu quero para a sua vida? Vale também salientar que as Escrituras não são para os de fora, mas as Escrituras são para os de dentro. E quem está alheio ao reino de Deus, esse livro não faz o menor sentido. Aliás, a Escritura chega a dar urticária, né? A chamada, o convite da sabedoria está sendo feito a Carral, a congregação onde se reúnem os santos. Prestem atenção nisso. O convite, a convocação, é para quem está na congregação. Quando a figura da mulher, vamos ler os versos 20 e 21? Os versos 20 e 21, vamos ler? Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades. Sabedoria, irmãos, está com S maiúsculo. Perceba que é Cristo Jesus durante o livro inteiro. A sabedoria grita na rua, nas praças, no alto dos muros, à entrada das portas. Isso significa que há um convite franco, explícito, forte, abrangente, sem restrições. A sabedoria está gritando para quem puder ouvir. O Evangelho é um convite da graça que é franco. Nós lemos, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. O convite é franco. Quem puder ouvir o convite, aqueça ao convite. Agora, nós lemos algo anterior ao convite da graça, que diz o seguinte: ninguém conhece ao Pai, senão aqueles a quem o Filho o quiser revelar. A sabedoria revela Deus. Meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, você está sendo convidado a, por Cristo Jesus, pela sabedoria, adentrar aos arcanos de Deus e a conhecer o seu ser e a sua vontade. Você já pensou que privilégio você tem? Meu irmão, irmão meu, quando Deus está falando, não adianta fingir que não é com você. Não é mesmo? Você sabe indubitavelmente que é para você. Tem uma ovelhinha aqui nessa igreja que de vez em quando diz assim: pastor, não é Big Brother não, mas o senhor botou uma câmera lá em casa, né? Porque de vez em quando o senhor fala de tudo que está acontecendo lá. Mas é assim, irmãos, a revelação de Deus é algo extraordinário e o convite de Deus é sempre para fazer melhor as coisas. Quando você aquece ao convite da graça, nunca é para o seu mal, nunca. E por que é tão difícil aquecer? Então, sinta-se convocado por Ele para aprender hoje sobre as consequências dessa solicitação de presença, desse convite do Senhor Jesus para que você conheça Deus. Em primeiro lugar, o convite da sabedoria traz repreensão aos insensatos. Versos de 22 a 28, leiamos, por favor. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos entregar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. O convite da sabedoria trouxe repreensão aos insensatos. O convite foi feito no verso de número 22. Até quando, honestos, amareis a necessidade? Quer dizer, vocês não vão tomar uma posição? Está bom assim? Está bom do jeito que você está vivendo? Ou você sabe que tem que mudar? Você prefere continuar como louco do que adquirir entendimento? Por isso a repreensão do verso de número 23.
atentai para a minha repreensão, eu que derramei ou derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Não é por falta do Espírito falar. Vejam que é o Espírito da sabedoria falando. Não é por falta do Espírito falar, não. O Espírito é o Espírito de Cristo, irmãos. O Espírito de Deus, irmãos, isso é fabuloso. Romanos 8:9 diz que o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. Então, o Espírito procede do Pai e procede do Filho. Então, o Espírito fala com propriedade, com poder e autoridade da parte do Pai. Mas sabe aquelas pessoas que nunca se emendam? Que estão ouvindo o convite da graça, ouvindo o convite da graça, ouvindo o convite da graça, e o convite da graça é franco. E o homem é responsável por rejeitá-lo. Veja os versos 24 e 25. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Vocês percebem? Deus, a sabedoria está dizendo, eu fiz o convite para vocês e vocês não ouviram. Vocês fingiram que não era com vocês. Ah, queridos, fato é que em alguns, ela produzirá vida e arrependimento e outros condenação e rejeição. Versos 26 e 27, também eu me rirei na vossa desventura e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando eu vos chegar o aperto e a angústia. A sabedoria está dizendo o seguinte, eu estou fazendo um convite porque você vai precisar daqui a pouco. Eu estou lançando a minha graça porque você vai precisar. E se você não se emendar logo, a tempestade, o redemoinho, a calamidade vai te pegar. Os que rejeitaram foram rejeitados na hora do aperto. Já pensaram o que é isso? Irmãos, a primeira monografia que eu escrevi, Deuses e Deus, ao único e verdadeiro Deus, tratava justamente disso. Quando as pessoas estão em desespero, elas se agarram a todo tipo de Deus e deuses que vier. Mas existe um único. Nessa hora não vale, irmãos. Nessa hora não vale. Nessa hora quer dizer, o que vier eu estou pegando. Espírita, umbandista, Não. Existe um único Deus. E esse Deus é o dono da sabedoria que diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Hoje, não endureça. Os versos 26 e 27, então, são aqueles que endureceram e rejeitaram o convite. Querido ouvinte, o dia da desventura e do terror chega para todos. Os que ouvem, atendem ao chamado de Cristo, são ouvidos, e os outros não. Pastor, mas é só isso? É, irmão. É você ouvir o convite da graça e dizer assim, Senhor, como um pintinho se aninha debaixo das asas da galinha, eu estou entrando aí para ficar quentinho, protegido, aquecido. Veja no verso de número 27, no aperto e na angústia. Você passará por isso, logo estará fazendo um favor a Deus ou a si mesmo para escutá-los, para escutar o Senhor. Verso 28, leia comigo, por favor. Então me invocarão. Irmãos, pesado, né? A sabedoria que disse assim, eu estou fazendo um convite para você agora, está tudo bem agora. Na hora do aperto você vai me chamar e eu não vou te escutar. Olha o tamanho da gravidade disso, hein? Spurgeon diz, sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Meu irmão, ore, não vá empurrando com a barriga. Preocupe-se em que a mensagem não esteja lhe falando. Preocupe-se que você não saia há tanto tempo quebrantado pela palavra. Diga no silêncio do seu coração, Senhor, eu preciso desesperadamente ouvir o convite da Tua graça e me quebrantar na Tua presença.
Ore a Deus para que a dureza de coração cesse e os seus ouvidos sejam desagravados, de forma que você possa ouvir a convocação de Cristo, a sua palavra de vida. Ore no silêncio do seu coração. Senhor, eu preciso atender ao convite da sabedoria. Tem me feito tanta falta, meu Deus. O Senhor sabe. Tem me feito tanta falta a sabedoria. O convite da sabedoria, em segundo lugar, ele é negado e restou em não mais ouvir clamores e morte. Versos de 29 a 32, leiamos juntos, irmãos. Porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, até aí. Desculpa, o 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva. Queridos, eu fico preocupado quando alguém vem à igreja por esporte. Fico preocupado. Percebem que o indivíduo, sendo exposto à pregação, ou ele se adequa, ou ele será condenado pela pregação. A sabedoria sempre estará do púlpito da igreja dizendo: me ouça, eu tenho isso para você. Porque amanhã, quando você curvar ali e houver o acidente, você não vai poder dizer, ninguém me avisou. Você vai poder dizer, eu lamento por não ter escutado, mas Deus lhe avisou. O ouvir o convite da sabedoria, o chamado de Cristo Jesus e permanecer como dantes no quartel de Abrantes. Isso não pode acontecer, irmãos. Eu tenho vindo a esse púlpito e dito para vocês, venham com a expectativa, o que Deus vai me falar. Porque é impossível que Deus não esteja falando por uma posição, uma pregação fiel das Escrituras. Mas se você está negando ouvir, a responsabilidade é sua. Matthew Henry diz que uma pequena ferida, se negligenciada, pode ter consequências fatais. Assim também um pequeno pecado, se menosprezado e não resolvido pelo arrependimento. Quando Cristo está derramando o seu Espírito, é para Ele fazer essa obra, irmãos. Qual é a obra do Espírito? Não é o sujeito da cambalhota, não é o sujeito da urro santo, não é nada disso. A obra do Espírito é, João 16:8, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, está acontecendo uma apostasia. O porquê da apostasia? Pela falta de quebrantamento, pela falta de convicção de pecado, pelo nosso acomodar com o cheiro do bode. As coisas estão ruins e nós estamos, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. O crente tem que ter esperança de alma e de vida para lutar contra aquilo que não está de acordo com as Sagradas Escrituras. A maior obra do Espírito, portanto, não são peripécias no culto, mas quebrantamento e arrependimento. Leiam sobre os grandes reavivamentos. Irmãos, como nós ansiamos por um grande reavivamento na pátria brasileira. Desta feita, a quem não se arrepende é quem aborrece e rejeita o conhecimento. O esclarecimento que Deus está trazendo são os versos 29 e 30, quando Ele diz assim: porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O sujeito tem que ter mais coragem para não ouvir a Deus do que continuar na tradição familiar, com os amigos, com o convencionalismo, ou porque no verso de número 29 ele desprezou o conhecimento do Senhor. Verso 7, volte comigo, Provérbios 1:7. Vamos lá, olha o que a pessoa está desprezando. Leia comigo, vamos lá. O temor do Senhor. Meu irmão, quando você vem para um culto de louvor e adoração a Deus, você tem que vir com essa responsabilidade. Senhor, eu estou ouvindo a Tua palavra, o que eu vou fazer com ela? Eu não posso ser nécio
achando que, tudo bem, eu estou dentro da igreja, eu posso ficar conversando, eu posso ficar levantando, tomando água, eu posso ficar disperso. Não, você não pode. Você não pode. Por favor, olhe para esse texto. O quanto você tem ouvido das pregações que têm te trazido arrependimento para a vida. Por favor, a preocupação do sábio ao escrever não é exaltar aquelas pessoas que ouviram. Não, meus irmãos. Antes, pelo tom usado, é tratar a maioria que rejeita. A maioria entra na congregação dos santos e, tudo bem, sai como entrou, não reverbera a palavra durante a semana. A semana, a feira da alma, você veio comprar o que precisava. Você veio adquirir o que Deus tinha para você. Aí você volta para casa com a bolsa vazia, com a sacola vazia. Como é que você vai se virar durante a semana? Então a sabedoria bate à porta do coração e diz assim: eu estou te dando o conhecimento, e o conhecimento é o temor do Senhor. Agora os loucos rejeitam essas coisas. Versos 31 e 32 dizem assim: portanto comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. À perdição. Os nécios que preterem o temor do Senhor comerão, se fartarão do fruto das suas escolhas. Plantam agora e colherão daqui a pouco. Isso vai lhes trazer morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aquilo que Deus está oferecendo para nós, para nossas famílias, é a sabedoria em Cristo Jesus. Ou durante a semana, você tem feito algumas coisas das quais tem dito assim: puxa vida, devia ter feito diferente. Irmãos, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Irmãos, um irmão nosso patenteou, sabe aquelas bolinhas de plástico que tem água dentro, que vira gelo? Ele patenteou essas bolinhas. No mundo inteiro a patente é dele. Porque dentro das bolinhas você pode colocar o logo da Coca-Cola, o logo da maionese, o logo de alguma coisa. Isso é amplamente utilizado em buffets. Você imagina quanto ele está ganhando com isso? Aí a pergunta é: como é que eu não pensei nisso antes? Estava debaixo do nariz. Mas Deus revela, Deus dá sabedoria, Deus dá a quem se submete, a quem o busca. Nós temos um diferencial, irmãos, que não temos usado. Deus, como é que eu vou fazer para resolver as situações lá no meu trabalho, na minha casa, Senhor? Somos todos lá de cabeça diferente. Como é que resolve? Resolve. Existe um Deus que nos dá sabedoria para isso. Acate o convite. Veja o final do verso de número 32, que é o contrário. E aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. A sua impressão para o ímpio é que está tudo bem, mas isso o levará à perdição. E meu ouvinte, querido irmão e irmã, você sabe que precisa mudar. A palavra que Deus lhe dá agora é: aceite o temor do Senhor. O convite é para a sabedoria. O convite da sabedoria, em último lugar: quem atentou habitará seguro e sem mal. Quem atentou para o convite da sabedoria habitará seguro e sem mal. Verso 33. Leia comigo, por favor. Mas o que me der ouvidos... Irmãos, foram 12 versículos de alerta aos que não querem ouvir, e agora um único para os que puderam. Que bênção. 12. Não faça, não vá por aí. Mas olha, você que veio para o lado de cá, tenha certeza que você habitará seguro e sem mal. De forma sucinta, objetiva, lá no ângulo, um golaço,
Quem der ouvido à convocação da sabedoria habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O que mais que eu quero nessa vida do que morar tranquilo, sem medo e sem mal? O que eu quero de melhor para as pessoas que eu amo do que elas morarem tranquilos, seguros, sem temor e sem mal? Joel Bick, comentando essa perícope, ele traduz mal por calamidade e destruição. Sim, quem ouvir a Cristo não ficará exposto à calamidade nem à destruição. É exatamente o contrário daqueles que desprezaram a orientação. A Nova Versão Internacional de Estudos afirma que essa é a segurança divina prometida. Ou seja, a mesma sabedoria, o mesmo Todo-Poderoso Cristo está prometendo que Ele vai te guardar porque você o ouviu. Irmãos, tá. Menino é um negócio fantástico. Lá no meio das orquídeas, a Elaine ganhou do seu Domingos uns cactuzinhos, né? E aí eu conservo os cactuzinhos em cima. E os netos vão crescendo, sem sombra de dúvida, todos eles vão crescendo. Vovô, o que é isso? Isso é cacto, não pode botar o dedinho. Até o dia que eles alcançam. Aí no dia que alcança, aí você vai com a pinça e vai, que aquele espinho é fininho, e fica, e dói demais. Mas na vontade da gente, quando espeta o dedo, depois de você ter falado 210 vezes, é você falar assim, agora você vai tirar o espinho. Não dá vontade disso? Irmãos, quando o Senhor Jesus nos diz alguma coisa e nós o escutamos, Ele tem a responsabilidade de nos guardar sob aquilo que Ele nos disse. Quando nós fazemos a nossa escolha de enfiar o dedo para poder ver se é mesmo, dói e nós vamos pagar um preço alto. Vale a pena nós escutarmos o convite da sabedoria que nos livra de todo o mal. Quero voltar à oração mais uma vez. Será que é só eu que preciso orar assim? Deus, me ajuda a ouvir. Eu tenho uma dificuldade de ouvir. Dona Ivone, saudosa Dona Ivone, ela usava uma expressão, o sei. Era uma moça que ajudava e a Dona Ivone sempre tentava, né, dar um conselho. Aí na hora que a Dona Ivone dava o conselho, ela batia o pé, o sei. Né? Irmãos, e nós somos assim. Deus chega e diz assim, Jovan, aqui, Jovan, olha aqui. Ah, eu sei, Senhor, pode ficar tranquilo, eu estou sabendo. Não, irmãos, não. Nós devemos orar sempre e dizer assim, Deus, me ajuda a ouvir, porque eu tenho dificuldade de ouvir. E é por isso que o texto diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E a Escritura está cheia dessa palavra do Senhor Jesus às igrejas. Quem pode ouvir? Não é quem quer. Então, Senhor, me dá condições de ouvir-te. Por favor, Senhor. Ore e clame até Deus te ouvir. Irmãos, nós devemos orar até Deus nos ouvir ou até quando nós ouçamos a Deus? Nós devemos orar, irmãos, até ouvirmos Deus. Ore até você ouvir a resposta nas Sagradas Escrituras. Até você saber, lá no mais íntimo da sua alma, hoje Deus me respondeu. Senhor, me ajuda a ouvir. Irmãos, eu quero concluir com vocês. Há um tempo em que a direção da vida da pessoa está sendo moldada. E é nesse tempo que se espera que ele seja sábio para ouvir bem e não pelo mal. Mas ainda dá tempo para a sua vida ser direcionada pela sabedoria. Ainda dá tempo. Nós estamos sendo moldados. Então, ouça, por favor. Deus lhe trouxe aqui para que você ouça o convite da sabedoria. Quem quer se dar bem, tem uma condição sine qua non, quer ouvir. Quem quer se dar bem, quer ouvir. O relacionamento de uma pessoa com Cristo é de vida ou de morte,
Ou você vai ouvi-lo e vai ganhar vida eterna, ou você vai rejeitá-lo e vai ter rejeição eterna. Chegará o tempo da oportunidade de arrependimento, ou ele já terá passado? Irmãos, isso está me preocupando muito. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureça o coração. E diz o hino: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Cristo te quer libertar. Irmãos, pastor, mas esse hino é arminiano. Não, meu irmão, esse hino é uma chamada à sua responsabilidade. E eu tenho certeza que o convite da graça é para hoje. Começamos com a exposição afirmando que Cristo brada na praça, no alto do muro, nas portas da cidade. E eu gostaria de terminar desejando que Ele tenha bradado no lugar mais precioso, no mais íntimo do seu coração, para que o convite da graça fique aí dentro, para que o convite da graça seja para que você ouça e esteja seguro e livre de todo o mal. Tem quanto tempo que você tem vindo à igreja sem que algo novo aconteça? Vou retornar à pergunta. Tem quanto tempo que você tem vindo à igreja sem que algo novo aconteça? Estou falando na vida dos outros, não, estou falando da sua. Você pode ler comigo o 33 de novo? Vamos juntos? Mas o que me der ouvidos... Vamos ficar de pé, irmãos. Reverendo Ricardo, o senhor nos dirige na oração final e bênção, por favor.